Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa primeira semana do tempo da Quaresma, celebrando hoje a Cátedra de São Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja ela sofre muito. Sofre muito porque, infelizmente, nós, membros da igreja, estamos todos muito doentes. E como diz São Paulo, né, esse corpo místico de Cristo que é a igreja, se um órgão fica doente, se uma pequenina célula fica doente, todo o corpo sente. Por que nós estamos doentes? Qual é a nossa enfermidade? Infelizmente, nós não estamos todos passando pelo mesmo coração. Esse sangue que oxigena, que dá nutre, que enche os outros órgãos de oxigênio, de vitaminas, de nutrientes necessários para a sua sobrevivência, não estão passando pelo mesmo órgão que é o coração. Assim sendo, fica difícil até esse corpo se sustentar. Esse corpo, esse grande corpo que é a igreja, ele está enfermo. Talvez devido à pandemia, talvez ele também está com essa Covid, não sei. Não saberia dizer para vocês qual a enfermidade desse grande corpo, mas eu saberia dizer quais são as causas dessa enfermidade. Um diagnóstico possível seria um pouco difícil, mas as causas é exatamente aquilo pelo qual nós deveríamos passar, pelo órgão principal que nós deveríamos passar e nós não estamos passando. Nós não estamos entendendo, nós não estamos seguindo a cabeça desse corpo místico que é Jesus. E aí os órgãos começam cada um a fazer o que acha interessante, o que é certo para si, rejeitando o que a cabeça, que é Jesus, pede de nós. Estamos todos vivendo um momento de tensão, de ódio, de mágoa, de disputa, de falta de amor, de caridade, de preconceito. São esses sintomas, esses vírus que estão entrando dentro da igreja, estão judiando, maltratando todo o corpo. A cabeça, que é Jesus, está sã, porque nada consegue atingi-lo. Mas o resto do corpo começa a sentir dores, começa a sentir lesões. E infelizmente, dia após dia, começa a crescer. Meus irmãos, minhas irmãs,
Nós precisamos olhar para o Evangelho. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? A resposta não foi favorável. Ninguém sabia definir direito quem era Jesus. Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? O silêncio invade o coração dos discípulos e eles não conseguem dar uma resposta. Pedro assume a responsabilidade. Pedro ousa responder Jesus com a resposta bastante favorável. Meus irmãos, minhas irmãs, como é importante a gente ouvir os nossos bispos, como é importante e necessário a gente estar em comunhão com eles, como é importante que todos nós, padres, religiosos, religiosas, leigos, pudéssemos ouvir mais nossos bispos e eles poderem confiar em cada um de nós com amor, com dedicação, com zelo. Meus irmãos, minhas irmãs, as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Mas isso não quer dizer que eles não vão tentar derrubá-la. Isso não quer dizer que eles não vão tentar arrombar essas portas. E essa tentativa, às vezes, ela também é muito dolorosa. Essa tentativa, ela às vezes machuca e deixa feridas na nossa igreja, deixa marcas, às vezes deixa até estragos. Então é importante que todos nós, mais do que nunca, estejamos unidos entre nós, para podermos também dar um testemunho mais eloquente daquilo que a igreja precisa ser na vida das pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, a campanha da fraternidade nos convida a um diálogo. A campanha da fraternidade nos convida a vencermos todas as barreiras. É importante a gente lembrar que é para isso que existe a igreja. Não é somente para cultuar a Deus, mas para que nós possamos nos harmonizar entre nós. Porque não adianta louvarmos a Deus só com os lábios, se nossas atitudes não correspondem àquilo que nós pregamos, que nós queremos testemunhar, mas que nas nossas práticas, nas nossas ações, fogem por completo desse testemunho que Jesus espera que nós demos. A cabeça, mais do que nunca, dá ordens certas e claras para todo o resto do corpo. Mas, devido à enfermidade, o corpo às vezes se recusa a atender ou a entender o que a cabeça pede do corpo. E aí acaba precisando, às vezes, ficar com uma trombose, ficar com câncer, ficar com uma outra enfermidade que é necessário ser arrancado. Tal órgão é necessário ser cortado. E isso também é muito doloroso para a igreja. Isso é muito triste para todos nós. Rezemos sempre por sua santidade, o Papa Francisco, o Papa Bento. Rezemos sempre por nosso arcebispo, Dom Valmor, e pelo bispo da diocese ao qual você participa, que você congrega, que você vive a sua fé. Que você possa sempre acreditar no seu pastor, no seu bispo, e juntos formarmos uma igreja cada vez mais unida, uma igreja cada vez mais centrada na pessoa de Jesus. Bom dia.